falando o óbvio também precisa ser dito, às vezes, infelizmente, e ainda mais no atual contexto que nós estamos. Estar aqui hoje falando sobre a condição do povo palestino, diferentemente do que já vem ocorrendo a todos que utilizam sua voz em defesa de um povo que não pode se pronunciar e automaticamente são taxados de apoiadores do terrorismo, essa narrativa não se sustenta mais. A gente está falando de um povo oprimido, de um povo do qual, com restrições sobre os seus direitos básicos para a sua reprodução, que, além da violência pelos bombardeios, está morrendo de fome há anos, não há 30 dias apenas, com restrições severas, e que também, a mim, me entristece muito, pela minha experiência de vida, por conviver e ter convivido com palestinos, em especial os refugiados, dos quais todos eles passaram por restrição alimentar, isso é, em algum momento passaram fome. O Walid, Ahmed podem confirmar o que eu estou dizendo. Nunca presenciei nenhum palestino do meu convívio sendo insensível aos que passam fome. Sempre, em qualquer parte do mundo que eu os tenha conhecido, sempre se disponibilizaram a prover alimentação. Então, realmente é muito triste presenciar que esse povo tem essa restrição de um direito tão elementar e básico quanto a alimentação. Quem governa Gaza, presidente? Essa é a resposta. Quem governa a faixa de Gaza? Todas as perguntas... Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Tenham vergonha na cara e assumam isso. É o Hamas que governa. Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Vocês estão aqui defendendo o Hamas? Vocês estão defendendo o Hamas? É para isso que vocês vieram aqui? Para defender o Hamas? Todos os homossexuais que estão aqui na Gaza não ficavam. Morreria em Gaza. Morreria em Gaza. Quero dizer também, agradecendo mais uma vez pelo espaço, por ser extremamente relevante, que aos que nos ameaçaram, que aos que nos proferiram aí ofensas nos últimos tempos, em especial aos que estão aqui, né? Essas ofensas ou tentativas de restrição para que a gente pudesse se pronunciar hoje, é preciso muito mais do que isso para calar a voz dos palestinos. E também quero dizer que vivenciamos essa crise humanitária, essa necessidade de ajuda humanitária para um povo, que foi criada como? Foi criada por uma outra crise, que é uma crise de humanidade. Ao me direcionar agora especificamente para as pessoas que vêm construindo discursos que em algum momento nós até acreditamos que era falta de informação, hoje a gente já entende como falta de caráter, de que, por exemplo, algumas autoridades, aqui no Brasil mesmo, religiosas, se pronunciaram dizendo que as mortes das crianças em Gaza foram promovidas pelo Hamas, para que essas imagens circulassem no mundo. Não tem como defender aquilo que não tem defesa. A população brasileira, mais instrumentalizada e tendo acesso a debates e informações qualificadas, em especial de quem tem a vivência, né, do que ocorre no território, começa a construir uma visão mais ampla do que de fato vem acontecendo. Então, infelizmente, os dados que eu posso trazer aqui, ou que estão disponíveis, vão nos dizer que, para além do conflito, para além da convivência com bombardeio diário, já existe há anos a restrição à alimentação. Primeiro que eu concordo, Alípio, que a gente está usando a palavra tudo bem como uma figura retórica, nesse momento que tem um genocídio, uma limpeza étnica, um extermínio de um povo sendo realizado na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, e que a gente vê uma propaganda de guerra escandalosa da mídia ocidental, a mídia corporativa no Brasil está fazendo, né, Fátima, verdadeiros editoriais, não só pró-guerra, como desumanizando a vida de crianças, mulheres, homens trabalhadores a cada 10 minutos. Todo o tempo que nós tivemos aqui, infelizmente, no mínimo, 5 crianças palestinas foram assassinadas. E foram assassinadas pelo Estado de Israel. Porque é muito engraçado, quando eles estão dando a matéria, eles falam, no meio dos escombros, depois de um bombardeio. O bombardeio de quem? O fósforo branco, que nem apareceu na imprensa brasileira.
Ninguém falou dos crimes de guerra sendo cometidos. Aliás, não falaram dos 16 anos do campo de concentração da faixa de Gaza e do aumento das provocações e das violações nos governos da extrema-direita do Netanyahu. Então, eu acho que nós estamos naqueles momentos históricos que a história cobra. Cobra o silêncio, cobra a conivência, cobra a ausência de coragem daqueles que não se manifestaram de forma veemente contra a limpeza étnica e o extermínio que nós estamos vendo. Antes de 30 dias atrás, essa distribuição já era em média de 3 litros de água por dia, o que não é suficiente para a reprodução básica do ser humano. Por quê? Talvez porque o acesso às fontes tenha sido negado, porque talvez, como já noticiado, publicizado, gravado, as nascentes foram cobertas com concreto. O acesso à água também é uma restrição imposta por Israel. Como vários de nós, desde o início, esteve na linha de frente denunciando essa guerra imperialista, aliás, esse massacre imperialista. Massacre. Porque guerra é quando tu tem 2 estados e exércitos, etc. Nós estamos falando do 5º maior exército do mundo, que, junto com os Estados Unidos, está fazendo essa limpeza étnica. Para não extrapolar meu tempo, poderia fazer várias contribuições aqui, me coloco à disposição para dialogar com os que querem dialogar. Quero colocar que essas restrições, elas se constituem, sim, como um instrumento utilizado na guerra, se constituem sim como uma violação do direito internacional, e faço um convite a vocês de, numa pesquisa básica, aos que não conhecem quais são os crimes de guerra previstos, identificarem, num recorte de tempo de 30 dias, em Gaza, promovido por Israel, quais crimes de guerra Israel cometeu. Não, vou reformular a pergunta para a resposta ser mais simples. Quais dos crimes de guerra previstos em 30 dias Israel não cometeu? Fizeram de chamar os seus embaixadores para dizer que o governo brasileiro não compactua com o genocídio e a limpeza étnica televisionada nessa máquina de guerra, né, infelizmente, que nós estamos vendo todos os dias. Quero te parabenizar de novo, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos que estão aqui e dizer que nós seguimos firmes pelo cessar-fogo, pelo fim do genocídio e pela autodeterminação do povo palestino. Nós não vamos ficar em silêncio vendo um segundo Nakba acontecer com mulheres, homens, crianças sendo assassinados de forma sistemática pelo Estado de Israel. Quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo? Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram? Sabe? E pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas e as pessoas veem isso como normal. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. É simples assim. Eu acho que foi uma dádiva de Deus o que aconteceu ontem à noite. Ou seja, finalmente a gente conseguiu receber os filhos do Brasil, sabe, que estavam fora visitando parente e que foram vítimas de uma guerra insana. Eu vou repetir, uma guerra insana, porque eu disse ontem, é verdade que houve, sabe, um ataque terrorista do Hamas. E nós combatemos desde o início. Mas o comportamento de Israel, fazendo o que está fazendo com criança, com hospital, sabe, com mulheres e com crianças. São mais de 5.000 crianças que já morreram. Tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros. Fora a quantidade de mulheres, gente. A quantidade de mulheres grávidas que eu vi ontem, que estão antecipando o filho, porque elas têm medo de morrer, e os médicos estão fazendo cesariana para ver se as crianças nascem, enquanto as mulheres estão bem de saúde, gente. Que horror, né? Quer dizer, em pleno século XXI, sabe, quando o mundo precisava falar de paz, nós precisamos de paz para o crescimento econômico, nós precisamos de paz para acabar com a desigualdade, nós precisamos de paz para fazer com que, sabe, o ser humano volte a ser humanista outra vez, nós precisamos de paz para as crianças poderem crescer de forma sadia.